Oi pessoal, bom dia! Estamos aqui para mais um dia de NRF, a National Retail Fair, diretamente de Nova York. E aí vim contar hoje para vocês como foi aí o dia de ontem, que foi o segundo dia da feira, o que aconteceu, as novidades, as palestras que eu assisti, e trouxe também a opinião de outras pessoas que eu estou conhecendo, acompanhando aqui pela feira. Então, hoje tem um conteúdo bem rico, bem interessante para a gente compartilhar. Que bom que vocês estão aqui já, essa hora ainda são 6 horas da manhã em Nova York, vocês já estão aqui com a gente, então são 9 aí do Brasil, né? A gente teve um pequeno problema técnico aí para começar, mas deu certo. Vão comentando, participando com a gente nos comentários, no chat. A Lisa tá moderando aí o chat, eu não tô conseguindo ver os comentários aqui, mas ela veio e passa para mim. Então encaminhem também as perguntas de vocês conforme a gente vai andando aí no conteúdo, tá bom? A primeira palestra do dia, ontem, foi sensacional. Foi do Kevin Johnson, que é o CEO do Starbucks. Eu anotei alguns pontos aqui e eu queria compartilhar eles com você. Mas a essência da palestra foi muito sobre como eles estão usando hoje o robô, a inteligência artificial, para ajudar as pessoas a se tornarem mais pessoas. Então, quando você chega no Starbucks e a atendente ela tem que abaixar a cabeça para notar que você quer um mocha, latte, né? Ela perde esse contato humano, esse olho no olho e a oportunidade de vender outros itens e te encantar como cliente. Então eles estão usando inteligência artificial para que a pessoa não tenha que baixar a cabeça, ficar digitando. Ao falar, a máquina já entende o que você quer e a atendente possa despender o tempo sendo humana com você. Um outro ponto super interessante da palestra dele, e aí que muda muito o nosso formato, porque a gente no mundo inteiro, não só no Brasil, tem medo de falhar. Né? Quando você vai lançar uma inovação, você se preocupa muito em testar para ter certeza que aquela inovação tá boa o suficiente. E aí eles estão mudando esse drive aqui. O que ele falou? Antes no Starbucks tinha um prazo médio de lançamento de uma inovação que era de 2 ou 3 anos. Agora ele mudou isso para 100 dias. A meta do Starbucks é fazer qualquer inovação, testar e lançar em pelo menos uma loja, duas ou um modelo de teste em 100 dias. E celebrar o erro. Mesmo celebrar o acerto, celebrar o processo, mas ele falou bem claro, celebrar o erro, porque você aprendeu com aquilo. Isso muda completamente o nosso drive mental, né? A gente que tem medo de errar, a gente está agora compartilhando aqui com empresas que já aprenderam a celebrar o erro. Isso, para mim, assim, do conteúdo que ele trouxe, foi o que mais enriqueceu. No final do dia, participei de um wrap-up com o pessoal de outra comitiva do Brasil e também essa foi a sensação de várias pessoas que participaram e que tiveram com a gente aí nesse dia. Eu trouxe também um conteúdo super legal que eu quero compartilhar com vocês. Teve uma palestra que eu assisti sobre pricing. Pricing no Omnichannel, que é um super um desafio, né? Tanto para quem só está online, e aí tem, por exemplo, o seu site, o Marketplace, o Mercado Livre, quanto para quem tem online e loja física. O que os grandes players estão falando, como é que eles estão fazendo a sua política de pricing. E aí participou um brasileiro, Leonardo da Leroy Merlin. E eu trouxe aqui para vocês um resumo do Leonardo, contando o que ele falou na palestra. Vou mostrar esse resumo aqui para vocês, deixa eu prepará-lo. Enquanto eu localizo aqui o resumo, vocês vão contando aí nos comentários. Muitas das coisas que vocês pediram ontem eu fui atrás, então eu fui atrás das empresas que estão fazendo BI, a gente vai falar um pouco disso, das empresas que estão que estão inovando de formas diferentes. Deixa eu achar aqui o conteúdo do Leonardo para compartilhar com vocês. Tem bastante conteúdo em vídeo dos stands que vocês me pediram. A gente compartilha também. Vou botar a minha tela aqui para que vocês vejam. E a gente vai começar aí esse compartilhamento das experiências. Quem não estiver vendo a tela, se não estiver vendo por algum motivo, por favor, compartilhe aí no chat, tá bom? Vamos lá ver o que o Leonardo falou na palestra dele. Pessoal, a gente está aqui com o Leonardo, a gente está conhecendo a palestra dele. Gravei tudo para compartilhar.
compartilhar com vocês depois. Ele vai contar pra gente um pouco do que ele falou, pra gente é super legal ver o Brasil representado na feira. Então, parabéns, Leonardo, a sua palestra foi incrível. Obrigada por levar nossa bandeira, foi muito legal. Conta um pouco pra gente. A gente conversou um pouco aí na palestra sobre pricing e inteligência artificial dentro do pricing. É importante mostrar que o Brasil também tem esse tipo de tecnologia, que a gente está avançando bastante nos modelos. E aí falamos um pouco dos desafios. Claro que no Brasil a gente tem alguns desafios específicos relacionados a impostos, relacionados ao online e o físico, mas a estrutura correta, com a definição de estratégia correta e com um modelo bem adequado, dá para a gente sobrepor todos esses desafios e ser vanguardista, vamos dizer assim, e na execução de preços e na estratégia de preços que a gente pode fazer. Então foi esse um pouco o bate-papo que a gente teve hoje, foi bem legal. Obrigada. De nada. Vocês verem assim a visão do Leonardo, como é que eles estão usando hoje a automação, como eles estão usando a inteligência artificial para fazer o preço. Mas mais do que isso, a palestra deles trouxe muito essa questão assim de você os desafios de você aculturar a sua diretoria de que é preciso criar uma política de preço. E além disso, que você, se você quer ir rápido no e-commerce, você tem que ter uma política de preços agressiva, porque o nosso mercado está assim nesse momento. Não significa que você vai fazer promoção o tempo inteiro, né? Uma outra coisa interessante que a Barry da Macy's trouxe nessa mesma palestra foi assim, eles estão usando muito estratégia de cupom para falar com as pessoas e para ajudar a equilibrar esse preço, a estratégia de cuponagem, mas que você tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão ele se torna um fixed pricing do seu site. Um outro ponto importante que o Leonardo trouxe é que assim, o que ele vê muito no Brasil acontecendo é o programa de fidelidade dando desconto igual para todos os membros. E que isso não é um programa de fidelidade. Se você dá o mesmo desconto para todas as pessoas, você não está fazendo nenhuma interpretação da sua relação com aquele cliente. Essa é a verdade. Então, ele trouxe isso muito forte e dizendo assim que não faz muito sentido, ele não vê muito sentido nesse processo quando você tem um programa de fidelidade, você dá o mesmo desconto para todo mundo, né? Vamos lá. Agora eu trouxe mais uma opinião que eu quero compartilhar com vocês aí, uma visão diferente de como está indo a feira. É a visão do Maurício Salvador, que é o presidente da ABECOM, Associação Brasileira de E-Commerce. E o Maurício também é diretor e fundador da Com School. Ele está nesse mercado, não sei se todos conhecem, mas ele está nesse mercado há muitos anos. Essa é a milésima, tô brincando, sabe? Já veio em várias NRFs e ele compartilhou com a gente um pouco de como foi a visão dele desse dia da feira. Oi pessoal, bom dia. Estou aqui com o Maurício Salvador, que é presidente da ABECOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, e também da Com School. E ele veio cumprir hoje também a feira, participar. A gente falou aqui, a delegação brasileira é a segunda maior delegação de toda a NRF. Então, por onde a gente anda tem brasileiro. Maurício, conta pra gente o que você achou de mais interessante até agora na feira. Legal, né? Parece até que a gente está num evento em São Paulo. Português por aí, porque realmente, né, muitos brasileiros vêm aqui. Essa feira é uma feira muito respeitada aí mundial. Eita, deu um probleminha de áudio. Eu vou tentar transferir de novo o filme do Maurício. Deu um probleminha de áudio, não vai dar pra ver o filme do Maurício agora. Eu vou tentar transferir ele de novo. Pode ser que nessa transferência aí o áudio ficou. Mas o que ele fala muito sobre a feira é que o que ele sentiu desse ano diferente dos outros anos. Que as pessoas estão falando muito de pessoas, como se falou o ano passado, mas muito hoje do público interno. Então, muito sobre como você ajuda, otimiza, treina seu público interno.
sobre inteligência artificial, e aí que a inteligência artificial já está hoje acessível para qualquer tamanho de negócio. A gente vê isso aqui muito em ferramentas, então todas as ferramentas já com inteligência artificial sendo acopladas, né? Já com inteligência artificial sendo parte da ferramenta. Aí eu anotei mais algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês aqui sobre as palestras do dia, depois eu volto com mais gente falando sobre a feira. Ainda sobre a palestra do Kevin Johnson, que é o CEO do Starbucks, o que ele falou assim: o Starbucks é um lugar que te recebe como sua segunda casa. Então, o que ele vê, ao pensar no varejo do futuro, no varejo de amanhã, o que ele vê como elemento fundamental é criar uma boa experiência física e virtual. Ele acredita que daqui a 10 anos as empresas que vão sobreviver, ou que serão as vencedoras, serão as empresas que tiverem essa experiência tanto física quanto digital. Ele não acredita só no digital, ele não acredita só no físico, ele acha que isso pode ser um bom caminho. Uma outra coisa, ele usa o aplicativo para se aproximar do consumidor e vencer essa barreira, ele falou até essa palavra, para não pagar o pedágio das redes sociais. Porque se você vai investir, se você vai comunicar com o consumidor ou no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook, você tem que investir em mídia, né? E aí ele usa o aplicativo do Starbucks para ter esse relacionamento, like uma rede social, mas sem pagar o pedágio da rede social, como ele colocou ali. Eu discordo da palavra pedágio, eu acho que não tem free lunch. As redes sociais, elas precisam de dinheiro para sobreviver, né? Mas é uma visão dele. E aí ele falou que está usando aí para integrar e para otimizar processos. Então eles usam hoje no Starbucks inteligência artificial, tanto nos caixas quanto, por exemplo, no gerenciamento do estoque. Isso salva muito tempo dos gerentes, do time que está ali na loja. Elimina time, ele consegue prever, por exemplo, o horário que ele vai precisar de mais gente. Então ele consegue otimizar a escala de pessoas e aí ter menos gente ociosa, mais gente trabalhando nos horários certos, né? Do mantra dos 100 dias. Depois eu assisti uma palestra super legal e aí, gente, vou até me aproximar aqui para falar com vocês, né? O segundo keynote speaker do dia foi sobre diversidade. Então a gente teve o CEO da Macy's, a head da Cartier, falando sobre a importância de você ter hoje mulheres em cargos de liderança. Até na Cartier hoje 54% dos gerentes de país são mulheres. E assim, como é importante para a mulher ter um patrocinador dentro da empresa, alguém que empenhe ou que apoie ali o seu capital político e que acredite naquela liderança feminina. Seja um patrocinador homem, seja um patrocinador mulher, mas em geral é um patrocinador homem, porque hoje são os homens que ocupam os maiores cargos nas empresas, né? Mas quanto é importante ter um homem que apoie, um patrocinador ou patrocinadora que apoie o seu crescimento, que empenhe o seu capital político e que acredite na sua liderança. E aí a gente teve aqui ontem pelo menos umas 4 palestras falando de diversidade no keynote principal, fora o Family Quotidien, que é essa área da NRF voltada só para empoderar mulheres com conteúdo feminino. Então isso foi muito bacana, assim, a palestra deles. E aí uma coisa que a head da Cartier trouxe é assim, muitos jovens já estão falando sobre as suas aspirações. E a gente tem que apoiar e permitir que jovens, homens, mulheres, mas principalmente as mulheres, elas tenham esse espaço de fala dentro das empresas, que elas tenham as mesmas condições. Isso foi bem interessante, foi um ponto assim, muito legal, e ver o quanto uma feira de varejo desse tamanho está rompendo tabus, né? E até a head da Macy's falou assim: há 3 anos atrás você não podia falar disso, era um assunto chato, era um assunto desagradável numa empresa. Hoje você precisa falar disso, você precisa falar de diversidade, você precisa incluir diversidade na sua agenda, porque isso vai ser vital para a sobrevivência de qualquer empresa. Já está provado que as empresas que têm um equilíbrio são muito mais lucrativas, né? Um equilíbrio aí de gênero e de raça também. Mas elas falaram muito mais da questão de gênero do que da questão de raça, mas a gente sabe que quando se fala aí de diversidade, a gente precisa incluir todos os tipos. Depois eu assisti uma palestra super legal, que era da Cisco e da Renta Center. E eles trouxeram assim, um conteúdo bacana falando sobre inteligência artificial aplicada ao negócio.
E uma coisa que eles falaram que ficou bem marcada para mim é que vender não é mais uma caixa preta, né? Hoje as empresas elas tomam cuidado com seus dados, muitos CEOs já se perguntam como fazer uma transformação digital, como usar a tecnologia, porque ela está em todo lugar, não é que a gente vai usar a tecnologia. Hoje a tecnologia já nos cerca, todas as ferramentas que a gente compra já são tecnologia, né? Então, eles falaram muito sobre essa questão de como aproveitar essas ferramentas já disponíveis para improve, né? Para melhorar a sua tecnologia própria. E aí, para o futuro, o que eles falaram que para os próximos 5 anos, para onde o mercado vai evoluir? Vai evoluir para meios de pagamento mais simples. Lá que a China, sabe, Token Pay, é tipo isso. Então, eles acreditam que a evolução da tecnologia no varejo vai ser para simplificar os meios de pagamento. Isso eu achei super interessante. E aí melhorar também a aquisição de clientes e a personalização. Eles vão e aí quando a Cisco fala que vai evoluir para esse lado, vocês podem ter certeza que o mercado inteiro vai, porque é uma grande formadora de tendências, né? Depois, a realidade virtual está aí, né? O self-checkout, a transformação digital, né? Que em 2 anos eles acreditam que 80% das empresas de varejo serão completamente transformadas, virar o drivezinho para digital. Não significa que eles vão virar e-commerce, tá? Significa que as operações, os processos vão estar todos já implementados com realidade aumentada, com realidade virtual, com inteligência artificial, com as ferramentas mesmo de inovação. 2 anos, 80%. Então, a gente precisa correr para chegar muito perto, né? A gente sabe que o nosso mercado no Brasil não é tão avançado quanto o deles, mas a gente consegue. E aí uma outra palestra que eu assisti que foi super interessante, e aí essa do Leonardo, né? Eu falei pra vocês, eu trouxe aí o vídeo do Leonardo falando sobre o pricing. Além do Leonardo, falou também o Mussa. E aí o que o Mussa trouxe? Da Brix, é uma loja de calçados enorme, que tem online, tem física, tem em todo lugar aqui nos Estados Unidos. Que é necessário usar mais data science no processo de decisão, quando você vai fazer preço, quando você vai mudar o preço do e-commerce, que até a Barry colocou também, não existe mais R$ 9,99, sabe? Agora você precisa de fato entender qual que é a elasticidade de preço de determinado produto, de determinado público, né? A curva de aceitação daquele produto para você fazer o preço. Que a sua curva A, você pode ter estratégias de preço, mas para as outras você precisa ser mais inteligente na formação de preço. E entender, assim, que existe uma balança entre o que é data science e o que é merchandising. Você precisa fazer promoção, você precisa fazer merchandising, mas você tem que ter os dados para que você possa fazer isso de uma forma mais inteligente e não jogar dinheiro fora. E aí um mix diferente de canais é um desafio, eles colocaram muito isso. E eu quero saber a opinião de vocês, coloquem aí nos comentários, a Lisa vai me encaminhando aqui as dúvidas também, mas esse desafio de precificar, né? Esse desafio de fazer, de convencer o resto do time, principalmente o board. Nessa hora o Leonardo foi muito engraçado, ele falou, olha, eu tenho que tomar cuidado, porque o meu presidente está na plateia. Mas a verdade é que a gente precisa aculturar as nossas lideranças, porque elas não estão preparadas para essa agressividade de preço que a gente tem na concorrência da multicanalidade. Então foi bem interessante. E uma coisa que a Barry trouxe que me marcou muito, gente, foi assim: acabou baby steps. Não é mais o momento, se você está na omnicanalidade, não é mais o momento de baby steps, não é mais o momento de testar. Você precisa aprender rapidamente, mudar rapidamente, dar grandes passos, fazer uma grande mudança, uma big challenge, ela deixou isso bem claro, porque o mercado já não aceita mais você colocar um preço diferente no online e no físico, o mercado não aceita mais essa coisa de você ter outros sellers vendendo mais barato do que você quer a indústria, o mercado já não está mais aceitando qualquer coisa em preço, o consumidor é muito sensível a preço. A gente achava que isso era só no Brasil, mas ela falou que na Macy's, em qualquer lugar dos Estados Unidos, é assim também. Então, ela falou muito isso, nada de baby steps mais, quando a gente fala de precificação no omnichannel, precificação no e-commerce, a gente precisa rapidamente mudar a nossa abordagem, para uma abordagem mais profissional, mais orientada a dados. Isso marcou bastante. É uma coisa que eu
eu vou tentar implementar. Mas assim, muda tudo, né? Quando a gente fala de e-commerce e loja física, e muda tudo quando a gente começa a ver que esse desafio não é só um desafio no Brasil de precificação, ele tá no mundo inteiro. Aí você tinha uma palestra super bacana, que são os segredos de 4 varejistas globais, com a head da Gap, o cara da Zappos, o head da Zappos de e-commerce, a head da Chloé. E aí tem bastante conteúdo dessa palestra aqui para eu colocar com vocês. Deixa eu só ver se vocês estão mandando aqui dúvidas. Se vocês têm algum comentário antes da gente partir para a próxima palestra do dia. Aí a gente já está caminhando para o meio da tarde aqui. O que a gente percebe também é muita gente boa no palco para pouco tempo de palco. Então você gera uma expectativa, você, nossa, né, acredita muito, tipo, por exemplo, muita expectativa nas Zappos, porque eles são muito inovadores, mas o cara não teve nem 10 minutos para falar. Então, né, no chat aqui o pessoal tá só dando bom dia, o áudio tá cortando um pouco, me avisem aí se melhorou o áudio. O que você pensa sobre a com geração de empregos? E aí foi uma pergunta da Lisa. No Starbucks, ele falou muito claro isso, que eles estão usando a para otimizar a força de trabalho, Lisa. Então, com certeza, eles estão usando a para entender que horas do dia eles precisam de mais gente, de menos gente. A Sephora faz isso aqui nos Estados Unidos também. Eles têm nos Estados Unidos o que eles chamam de geek, que é um freela, né? Não é geek, é um termo assim. É um freela, você contrata esse funcionário por horas, porque isso aqui já é uma coisa regulamentada. Então a Sephora entende, se ela vai precisar de mais gente às 11 horas, ela aciona rapidamente os seus freelas para poder atender nas lojas. E aí a gente já percebe aí sendo utilizada não como para roubar a força de trabalho, mas como para otimizar mesmo. Você ter as pessoas certas na hora certa, na hora que você tem mais movimento, né? E vamos lá fazer mais perguntas, participar mais aqui da nossa live, que senão eu fico sozinha, gente. Vamos falar então da segunda palestra do dia. Da segunda não, dessa palestra dos segredos dos 4 varejistas globais. O que a Gap trouxe de muito interessante? Eles procuram desenvolver internamente os KPIs. Eles não vão só para os KPIs de mercado, eles têm KPIs próprios para medir a inovação e testar aos poucos. Eles implementam numa loja, implementam em 10, depois eles implementam em 50 e aí eles vão para o resto do país, para o resto do mundo. A Zappos trouxe que assim, você pode transformar os seus funcionários em clientes. Porque, gente, uma coisa que ficou muito clara, e isso apareceu em várias palestras aqui, se você não preparar o seu público interno, o seu público, tudo que você fez de marketing vai por água abaixo, né? E esse é o tipo de palestra, de fala que a gente estava brincando depois do Marpap, que é o tipo de vá, sério, para você preparar o time interno. Mas que legal que os grandes varejistas estão também falando desse assunto, né? E aí o que a Alexa da Chloé trouxe é que tudo tem a ver com a equipe e com a cultura que você consegue criar dentro da sua companhia, cultura aí de inovação. E aí ela falou assim que a gente tem que se perguntar o tempo todo o que é a inovação, por onde a gente vai inovar, que a head da Chloé complementou, não há mágica, né? É preciso testar, é preciso entender os próximos passos, é preciso estar próximo da operação, próximo do cliente, para conseguir gerar a inovação. Então, quando ele falou assim, os 4 segredos dos varejistas globais, eles falaram o tempo todo de pessoas, de processos, de quanto você estar próximo do negócio te ajuda a fazer inovações mais eficientes. Depois eu assisti uma outra palestra muito legal. Essa foi, pra mim, a melhor palestra do dia. Melhor do que a do Kevin Johnson, do Starbucks. Era um grupo de investidores de Venture Capitals falando sobre como fazer unicórnios. Para onde eles estão olhando. Então, eram grandes grupos de investimento, grandes Venture Capitals, falando, olha, o que a gente escolhe numa empresa para investir, onde a gente está olhando, o que a gente valoriza numa empresa que a gente vai escolher investir. Uma coisa que eles falaram que me pegou bastante, assim, eles estavam esperando surgir uma nova rede social que fizesse frente a essa polarização que existe hoje entre Facebook e Instagram. Que infelizmente isso não aconteceu ainda, mas que eles estão esperando, eles estão torcendo por isso, torcendo por essa
não por essa aparição, né? Mas eles estão investindo nisso. E aí tem uma rede social nova aqui nos Estados Unidos, que eu não sei se vocês conhecem, eu não conhecia, chama TikTok. Depois eu vou compartilhar com vocês aí nos comentários o que é o TikTok. É como se fosse pelo que eu entendi, vocês me ajudem se vocês já conhecem, complementem. Mas os jovens aqui nos Estados Unidos todos estão usando já o TikTok, as marcas estão usando o TikTok já. E ele é como se fosse um Twitter de vídeo. Basicamente um Twitter de vídeo, mas permite uma interação maior também entre a marca e os consumidores. Então, talvez o TikTok seja essa rede social. Mas agora, qual que é a pegada do TikTok? Ela é chinesa. E o governo americano já proibiu, por exemplo, os órgãos, as pessoas importantes e os órgãos públicos de usarem o TikTok. Porque todos os dados são compartilhados com o governo chinês, né? Então, vocês imaginam aí todos os dados sendo compartilhados com o governo chinês, é uma grande rede chinesa explodindo nos Estados Unidos. A gente sabe que eles são muito fortes em meios de pagamento. Teve uma palestra aqui super interessante, que eles trouxeram várias startups chinesas que estão mudando a forma como os negócios acontecem lá e que devem chegar aqui para o Ocidente, mas a gente percebe que a inovação de fato... A feira tá super legal, várias startups, tem uma área de inovação incrível, enorme, mas a inovação de fato, a grande mudança no drive de varejo vem da China. Pelas startups que eles apresentaram, pelo modelo de negócio, pela forma como eles estão hoje tendo mais agilidade para inovar e para apresentar ferramentas novas. Fiquem de olho aí nas missões à China, porque tenho dúvida nenhuma de que essa grande mudança do varejo vem de lá. Eu vou trazer mais conteúdo para vocês sobre essa palestra da China, que eu achei super legal. Não trouxe hoje, mas trouxe. E aí, algumas coisas que eles trouxeram assim de bem relevantes dentro desse processo é como que você consegue inovar na sua cadeia de valor sem de fato perder a sua essência, com coisas do tipo Avá, né? A gente já pratica isso, mas como que você consegue fazer isso com ferramentas de mercado? Então, entendendo e conhecendo quais são as ferramentas que o mercado já tem à sua disposição. Hoje, praticamente todas elas estão incorporando inteligência artificial, né? Independente do seu bolso, tem ferramenta para tudo quanto é bolso. Eu trouxe algumas coisas de inovação em termos de varejo, mais abertas, que eu queria mostrar para vocês também. Então, enquanto vocês vão mandando as perguntas aí no chat, eu vou mostrando para vocês essas inovações aqui de varejo. Vamos lá, deixa eu preparar aqui o próximo vídeo. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês verem esse vídeo que ficou super incrível. Vamos lá. Olha isso, gente. É um carrinho de supermercado. Então a gente está acostumado a ver self-checkout com câmeras inteligentes, como eu mostrei para vocês na Amazon Go, né, com sensores, com presença. Eu mostrei isso ontem também, né? Aqui ela tá fazendo self-checkout no carrinho. Então ela vai mostrar pra gente, você tá no supermercado, você pega um produto, você passa o seu programa de pontos nesse carrinho, ele já entende quem você é, já tem o seu saldo ali de cartão. Você passa esse programa de pontos, ela tá colocando ali. Aí depois que você passa esse programa de pontos, digita a sua senha, você pode pegar qualquer produto e escanear esse produto, e aí você tá pronto para ir para casa. Pôs no carrinho, você já pode levar pro seu carro e ir para casa, pôr na sua eco bag de metrô. Então assim, ali tá vendo, ele já processa o pagamento. Isso eu achei super interessante. Se você não quiser o item mais, você pode trocar. Você pode só colocar ali o item de volta e fazer a diferença, né? Essa outra ferramenta aqui também é super bacana. E essa é muito para nós que somos digitais aí, e-commerce. Vamos ver o áudio. Bom, não tá saindo áudio por algum motivo. Eu não sei se pra vocês aí tá saindo áudio. Coloquem aí nos comentários, mas por esse botãozinho aqui eu acho que não. O que é essa empresa? É uma empresa americana, chama Friendbuy.
Olha todos esses clientes que eles atendem aqui atrás, tá vendo? Farmers, Disney, todos esses clientes são eles que atendem. O que faz a Friend Buy, né? Eles conseguem otimizar a sua experiência na plataforma. É super interessante essa experiência de compra mesmo na loja. Quando você seleciona um item, ele consegue usar a inteligência artificial para entender quais são os outros itens que você tem propensão de comprar. Ele consegue usar a inteligência artificial para te sugerir novos itens. Ele consegue aqui usar também a sua experiência como clube de fidelidade, por exemplo. E aí uma coisa super interessante da Friend Buy, vou até voltar aqui a câmera para contar para vocês, é assim: eu sou sua amiga, e aí eu recomendo que você vá na Bonobos e compre um shampoo. Você entra na Bonobos e compra um shampoo, você recebe uma comissão pela compra e eu também. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo micro-influencers, pessoas reais, serem remuneradas financeiramente pela indicação. Friend Buy. Então, compre dos amigos. Você faz mini lojas virtuais também, sabe? Então, isso eu achei super bacana. A Friend Buy foi uma das startups que eu mais gostei ontem no Innovation Lab. E aí, trouxe aqui para mostrar para vocês. Vamos ver qual é a próxima inovação aí no caminho. Vamos ver aqui. Vamos lá. Essa também é bem interessante. E aí é uma coisa que tá super tendência aqui. E aí no Brasil já tem, por exemplo, a Smart Hint, que faz a busca inteligente no site, né? Você instala a ferramenta, ele consegue usar inteligência artificial, análise preditiva, para colocar ali sugestões de busca automaticamente. Então você procura o shampoo, por exemplo, né? Mas olha essa ferramenta que foi lançada aqui. Não sei se todo mundo consegue ver aí a minha tela. Você faz a busca por voz. Então, a Sephora é cliente dessa empresa. Você pode tanto digitar, por exemplo, ele está digitando ali lipsticks e ele vai trazer os batons da Sephora, quanto você pode falar. E aí ele vai falar, olha, mostre-me batons com menos de $10. Mostre-me batons vermelhos. Mostre-me batons com protetor solar. E aí ele faz essa busca via inteligência artificial. Você não precisa necessariamente incluir essas palavras-chave no banco de dados. Ele já entende, isso também funciona em português. Ele falou, ele usa na Sephora no Brasil. Eu tô doida para testar, já vai ser, tá na minha lista aqui de primeiras ferramentas que eu vou testar no nosso e-commerce lá na Mendes. E aí eu acho que essa busca por voz vai fazer muita diferença. Até o Maurício Salvador estava me contando uma coisa que deu um super orgulhinho. A Associação Brasileira de E-Commerce, junto com o pessoal da Smart Hint, tá trabalhando com o MIT em busca de voz inteligente. Busca inteligente por voz, resultado inteligente por voz. E aí estão trabalhando sobre como as melhores práticas, né, as políticas, porque como só exibe um resultado, é preciso tomar muito cuidado para que esse resultado não seja... no Google, por exemplo, você tem lá, exibe 3, 4, tem um primeiro, mas tem os outros, né? A busca por voz é só um resultado. Então, eles já estão falando muito de busca por voz aqui, eu vi pelo menos umas 3 palestras falando sobre isso. E aí tem até aquela piada que eu contei pra vocês, né? Que o cara da Amazon manda a Alexa comprar pra ele alguma coisa no Whole Foods e a Alexa compra o Whole Foods. Mas assim, hoje as parcerias de busca por voz entre as empresas, tanto Google como Amazon, quando você disser Amazon compra alguma coisa pra mim, Alexa compra alguma coisa pra mim, ela vai comprar no Walmart, por exemplo, que foi uma parceria que eles estabeleceram, mas que isso com a entrada da Amazon em supermercados, fazendo Same Day, por exemplo, vai mudar completamente, né? Não só no Whole Foods, que é a marca própria, mas as outras marcas deles, né? Todas as marcas que o grupo tem. Então isso eu achei bem interessante. Deixa eu ver aqui o que mais de inovação tem para mostrar para vocês. Muito nesse caminho. Vamos lá, tô compartilhando aqui a minha tela. Enquanto isso, vão colocando aí nos comentários, hein, gente?
Só um minutinho, parece que vocês estão sem áudio. Vamos ver se tá tudo bem com o áudio. Vocês estão me ouvindo? Coloquem aí nos comentários se vocês não estão ouvindo. A Lisa tá moderando. A Elisa vai me falando se voltou o áudio, se não voltou o áudio. Ah, voltou, que bom. Tá ficando como aqui já, gente? Preocupada? Mas que bom que voltou o áudio. Eu acho que os vídeos estão sem áudio. Mas não tem problema, eu vou falando pra vocês também. Tinha muito barulho na hora da gravação, então vai ser bem difícil entender o que os gringos estão falando ali. Por mais que o seu inglês seja perfeito, como tem muito ruído na gravação e eles falam às vezes muito baixinho. Muita empresa de Israel. Hoje eu vou tirar metade do dia para visitar o Innovation Lab e as empresas de Israel aqui para contar para vocês amanhã. Eu tô bem animada também para as visitas de hoje aqui no stand. Olha isso aqui, gente, que sensacional. Isso é muito mais para in-store. É uma ferramenta que vocês estão vendo nessa tela aí, olha, é uma câmera que você coloca na loja e ela escaneia o seu rosto e ela é capaz de rapidamente dizer quantos anos você tem, qual é o seu sexo e qual que é o seu estado de humor. Então não vai dar pra ver aí no meu rosto, mas ela tá me dando 22 anos. Amei essa ferramenta. Amei. Amei qualquer ferramenta que me dê 22 anos. Mas tá super bacana, assim, ver como isso evoluiu, né? Então você pode colocar, por exemplo, na sua loja para identificar o padrão, o gênero, o tipo de comportamento, o mapa de calor da loja. A gente falou um pouco sobre isso ontem. Mas de todas as empresas que eu vi, essa que eu selecionei para vocês é a que trouxe isso de forma mais palpável. Apesar de ainda não estar 100% de acuracidade, né? Então, por exemplo, quando você tá sério, a ferramenta te dá mais danos. Quando você está sorrindo, ela te dá menos anos, ela te deixa mais jovem. Então ela ainda precisa de mais acuracidade, mas eu achei super legal, isso já está sendo exibido assim na feira, né? O que mais eu tenho aqui para vocês de interessante? Isso é muito legal. Vou compartilhar de novo aqui a tela. Já existe no Brasil, já tem soluções em store fazendo isso. Eu já visitei algumas operações, é claro que isso não está em todas as operações ainda. Eles fazem aqui um inventário com esse drone e eles são capazes de entender todo o padrão da loja, de entender todo o perfil do estoque em segundos com esse dronezinho aqui que está fazendo o inventário, tá vendo? Então isso não é necessariamente uma big inovação, porque já tem no Brasil, a gente já está fazendo, mas é sinal também de que no Brasil a gente está fazendo muita coisa à frente do mercado. Isso aqui na NRF eles estão trazendo como inovação e a gente já tem algumas pessoas da cadeia de supply fazendo isso, de warehouse fazendo isso, então significa que a gente também está à frente. Isso foi muito legal ver muitos brasileiros no palco, não só a delegação aqui, como o Maurício Salvador comentou com vocês no vídeo. Parece que você está num evento em São Paulo. Porque toda hora você encontra um amigo, um conhecido, alguém de mercado, toda hora você encontra um brasileiro, mas mais do que isso, é legal encontrar esses brasileiros no palco, fazendo a diferença, falando do nosso jeito, falando da forma como no Brasil a gente faz negócio, ver a importância que eles estão dando e a importância que o nosso mercado passa a ter. Já foi o tempo onde o mercado de e-commerce do Brasil era tão atrasado comparado ao mercado americano. A gente já conseguiu encurtar essa barreira. E hoje a gente já está muito mais próximo. É claro que do ponto de vista do consumidor ele ainda precisa amadurecer bastante, mas do ponto de vista das empresas a gente já está aí percorrendo essa barreira, já está superando essa barreira. Uma outra coisa que ficou muito clara aqui durante o dia é que várias empresas já estão criando formas diferentes de fazer a sua cadeia de distribuição. Então, o que a gente vê? Por exemplo, você compra na Amazon, você pode devolver na Coles, mas você tem vários outros pontos onde você pode devolver também. E isso faz com que você consiga aumentar o fluxo na loja. Uma outra startup que eu vi ontem, que eu vou gravar para vocês, para mostrar amanhã, é uma startup de fresh food, onde ela evita desperdício de comida e ela leva tráfego para a loja. Então fiquem curiosos aí para a live de amanhã, que eu vou trazer mais dados sobre essa startup. Tem várias outras startups assim super interessantes indo para o lado da sustentabilidade do negócio.
Então isso tá fazendo bastante diferença, tem bastante abertura, bastante gente falando sobre isso. Eu queria muito mostrar para vocês o vídeo completo do Maurício, então eu vou tentar passar ele novamente aqui do mobile para o computador e eu acredito que dessa vez ele vai com o áudio. Oremos. Tô exportando ele de novo, pode ser que com isso a gente consiga exportar com o áudio, né? Engraçado que quando eu dou o play aqui no vídeo pra mim, ele aparece com o áudio normalmente. Mas pode ser alguma coisa aí na transmissão que tá fazendo com que não apareça pra vocês. Enquanto a gente exporta o vídeo, vão colocando aí os comentários, falando com a gente. A Lisa vai me passando aqui. E manda bola, gente, nos comentários. Hoje vocês estão muito quietinhos. Ontem teve uma festa super bacana aqui da delegação brasileira, uma festa da Abrace. Queria aproveitar e agradecer o time da Abrace aí pelo convite, a Vetex, todos que estavam participando. Tinha mais de 300 pessoas, 300 brasileiros, num rooftop super bacana. E aí compartilhando, fazendo networking. Então essa é uma parte super rica assim da feira, essa parte de networking, né? Hoje vocês estão muito quietinhos, então participem, vamos compartilhar aí mais com a gente, né? Eu já exportei o vídeo do Maurício, vamos ver se ele agora vai com áudio para vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela e vamos torcer para o vídeo ir com áudio. Imagina, agora nem no começo do vídeo tem o áudio. Eu vou fazer assim, eu vou mandar para vocês esses vídeos aí por e-mail ou de repente no grupo que a gente tem, no grupo dos comitês de líderes de e-commerce, dos quais a gente participa. Se você ainda não participa do comitê de líderes de e-commerce, fica o nosso convite para se aproximar. Manda uma mensagem para a gente para saber como fazer parte aí do comitê de líderes de e-commerce da sua região. Tem muita gente que é de São Paulo, então já pode falar direto comigo, mas quem não é de São Paulo, manda uma mensagem também que a gente encontra aí o comitê de líderes de e-commerce que é mais perto de você. É um grupo que super se apoia, a gente está muito junto o tempo todo e a gente consegue muito influenciar, porque tem muitos lojistas mais experientes, lojistas que estão começando, então é bacana a gente poder se relacionar. Então, se você ainda não participa do comitê de líderes de e-commerce, participe, vai ser muito legal ter você com a gente. Se vocês não têm mais dúvidas, eu vou aqui ir caminhando para o final, então deixem aí as suas considerações finais. O Hernani falou assim: se aparecer inovação de aplicativos de logística, transportes tipo Uber, seria legal. Nossa, logística, Hernani, tem muito aplicativo de logística. Tem muita ferramenta de inovação de logística. Eu não cobri elas aqui, mas como você comentou agora, eu vou cobrir hoje e vou te apresentar amanhã, vou trazer na live de amanhã. Tem muita empresa de logística, muita startup de logística falando de aceleração, de RFID principalmente, né, daquela ferramenta de monitorar a logística, de formas de logística reversa, ou de otimizar a logística reversa. Então deixa comigo que eu vou acompanhar. Sobre aplicativos novos tipo Uber, o que eu vi, assim, advertising em Uber. Então tem uma empresa nova que faz só isso, que está aqui anunciando na feira. Aí eu vi também o TikTok, que é essa rede nova, que também na China tem essa parte de transporte, aqui não ainda. Mas eu vou ficar de olho, aí se aparecer eu te falo, tá bom? E aí coloquem também os pedidos de vocês aí nos comentários, pra gente encerrar a nossa live. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, agradecer quem apoia a nossa cobertura aqui. Então o Butecommerce, que também é uma outra iniciativa super legal, das minhas favoritas aí no mercado, poder se conectar com as pessoas, fazer networking, fazer negócio tomando cerveja. Então, sou muito fã do Butecommerce. Também a ABECOM, que é a Associação Brasileira de E-Commerce, que super carinhosamente está nos apoiando nessa cobertura, que também participa com a gente aqui da feira, junto com o Maurício Salvador, e que faz um super trabalho no mercado de fomentar conhecimento, conteúdo. Então fica o nosso agradecimento também para a ABECOM, que está participando aqui com a gente. E aí
Então eu vou encerrar, vou aqui pra feira, vou acompanhar as novidades, trago amanhã para vocês. Amanhã participem da live às 9 da manhã. Eu tenho muita dica interessante amanhã, falando principalmente sobre startups, que hoje vou tirar uma parte do dia para cobrir as startups de Israel, para cobrir essas inovações em e-commerce, para responder aqui o comentário de vocês falando sobre logística. Vou deixar vocês com o skyline aqui da feira, então ó, o pessoal tá chegando ainda. Como eu falei para vocês aqui, ainda são 8 horas da manhã, né, 9 horas aí do Brasil. Então daqui a pouco a coisa começa a pegar fogo aqui na feira e eu conto tudo pra vocês. Acompanhem também nos stories. A gente tá fazendo uma cobertura stories, LinkedIn e depois contando tudo na live, tá bom? Um abraço a todos, pessoal. Muito obrigada por mais um dia. Amanhã vai ser nosso último dia de transmissão. Então acompanhem, participem, que eu tô esperando todos vocês, tá bom? Um abraço a todos, um ótimo dia.